Da mesma forma que o vosso cérebro guarda vários tipos de memórias diferentes, o computador também é capaz de guardar vários tipos de memórias diferentes. O computador é capaz de memorizar números, palavras, frases, etc. A questão é que, no caso do nosso cérebro, nós já temos dentro do nosso DNA a informação de como é que o corpo faz para guardar as informações e a forma como é que os neurónios funcionam. Já é algo instintivo, nós não controlamos as memórias. Elas simplesmente são formadas sem nós sequer termos que pensar para fazer isso. No caso do computador, nós temos que dizer ao computador que tipo de coisas é que queremos gravar e como é que as queremos gravar. Por exemplo, para fazer o computador memorizar um número inteiro. Um número inteiro. Ou seja, tudo o que não é número fracionário. Nós primeiro vamos dizer que tipo de memória é que queremos criar. Ou seja, vamos criar uma memória de número inteiro. Escreve-se com int, que é a palavra-chave para isso. Depois, vamos dar um nome a essa memória. Por exemplo, vou-lhe chamar número. E depois, vamos dar um valor a essa memória. Vamos dizer qual é que é o número que queremos que o computador memorize. Então escreve-se igual e, por exemplo, quero memorizar o número 6. Fica 6. Sempre que eu agora aqui em baixo escrever a palavra número, que é o nome da minha memória, quando o computador for a compilar isto e passar para a linguagem máquina, ele vai substituir esta palavra número pelo valor que está lá guardado. No caso é o 6. Por exemplo, vamos tentar fazer system.out.print. Até vou meter aqui em cima ln para ele quebrar a linha. System.out.print número. Eu acabei de criar uma memória chamada número e vou imprimi-la no ecrã e ver o que é que acontece. Vou compilar o programa, vou executar e dá para perceber que aqui em baixo está cá o valor 6. Mas eu não disse para ele imprimir 6, ele disse para ele imprimir a palavra número. Só que como esta palavra não está entre aspas, ele vai interpretar esta palavra como parte do programa e dentro do programa esta palavra está ligada a uma memória do tipo número inteiro que tem dentro dela o valor 6 guardado. Ou seja, qual é que é a base de criar ou de reservar espaço na memória do computador no caso de Java? A primeira coisa que se faz é usar uma palavrinha reservada que diga o tipo de memória. Se queremos estar a memorizar um número inteiro, se queremos estar a memorizar uma palavra, se queremos memorizar uma frase, se queremos apenas memorizar um caractere, uma letra. Pronto. A primeira parte é o tipo. Está aqui. Int. Int é a palavra especial que a gente usa para falar de números inteiros. Depois damos um nome. E o nome vai ser basicamente o nome que a gente vai chamar sempre que quiser falar daquela memória. Sempre que escrevermos esse nome daqui para a frente, quando o computador for a reescrever este código em linguagem máquina, em zeros e uns, para o computador poder absorver e executar, sempre que ele vir este nome no nosso código, ele vai substituí-lo pelo valor que está lá associado. Por fim, temos o igual, que serve para dar um valor, e no final colocamos o valor da variável. E isto no fundo chama-se criar uma variável. Sempre que eu falar de variáveis daqui para a frente eu estou-me a falar a isto, a criar uma espécie de memória. Eu até vou meter aqui entre parênteses memória. Não é 100% correto chamar a isto de memória, porque dentro do contexto de tecnologia memória refere outra coisa, mas fazendo uma comparação com a forma como o cérebro humano funciona é parecido. Ou seja, uma variável é uma memória. Ela tem um tipo, tem um nome para a gente saber do que é que está a falar e tem um valor associado. Por fim, não nos podemos esquecer de colocar sempre ponto e vírgula. Por exemplo, se eu agora quisesse mudar o valor do número para 83, eu vou compilar o código, não deu erro nenhum, e vou executar. Aqui já apareceu 83. Porquê? Porque desta vez o programa iniciou, ignorou os comentários, escreveu olá pessoal, está aqui, escreveu tudo bem, está aqui, escreveu prontos, está aqui, criou uma variável ou uma memória do tipo número inteiro, chamada número, com o valor 83. E por fim, mostrou-a no nosso terminal. Está aqui. O que eu acabei de fazer foi explicar-vos o que é que o programa fez passo a passo. Ele executou estas linhas todas por esta ordem, sempre de cima para baixo. No caso, vamos imaginar que eu agora não quero chamar esta variável número e quero-lhe chamar Joaquim. Vou fechar, vou compilar o código e ele dá-me um erro. Ele diz aqui, cannot find symbol. Antes, número estava aqui referenciado como um número inteiro, uma memória do tipo número inteiro, com o valor 83. Quando eu escrevo Joaquim, a palavra número já não existe mais no programa. Quando ele está a criar isto por ordem, ele cria um número inteiro chamado 83 e eu mando-lhe imprimir uma variável ou alguma coisa que se chama número. Só que não existe nada no meu programa que se chama número. Então ele vai dar erro porque ele não encontra isso. Então é importante vocês certificarem-se que, por exemplo, as variáveis estão bem escritas e que usam variáveis que já criaram. No caso eu vou escrever Joaquim e se eu compilar agora o código, ele já vai imprimir os 83 igual, porque eu só mudei o nome da variável, mas não mudei o valor. Então quando eu imprimo na consola, ele vai imprimir a variável Joaquim
e vai escrever o 83. Porquê? Porque está cá exatamente o mesmo valor. Este nome de variável é apenas para o programa saber onde é que está o quê. Nunca é imprimido na consola se vocês o chamarem. O que interessa é o que está cá dentro. O nome Joaquim é só uma coisa para nós programadores sabermos que esta variável é esta variável, para não confundir com outra coisa que eu possa criar mais tarde. Outra coisa que eu vos queria mostrar, ainda antes de passar ao próximo ponto, é trocar o J maiúsculo de Joaquim por J minúsculo. Dá erro. Porquê? Ele continua com o mesmo problema. Ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. Joaquim com letra maiúscula é diferente de Joaquim com letra minúscula. Então ele não vai interpretar isto como uma memória que eu criei lá atrás, uma variável. Ele vai interpretar isto como outra palavra qualquer que devia estar aqui no programa, mas não existe. Uma dica que eu vos dou é sempre que criarem uma variável, escrevam sempre com letra minúscula e guardem as letras maiúsculas para variáveis específicas que vamos falar mais tarde. No caso, compilou e deu exatamente o mesmo valor. Eu vou fazer aqui print ln para ele mudar de linha depois mais para a frente. Continuando. Não é só de números inteiros que se faz um programa. Um programa precisa de memorizar mais do que números inteiros. Por exemplo, se vocês quiserem memorizar idades, números inteiros chega e sobra. Mas, por exemplo, vamos imaginar que queremos escrever um programa que tente memorizar ou consiga memorizar alturas. Não existem só alturas de números inteiros. Existe 1,75, 1,25, 1,5 m. São tudo números fracionários. Então, a segunda variável que vamos criar aqui é o número real. Ou seja, tudo o que é números fracionários e tudo que sejam números que podem ser inteiros ou não. Todos os números que possam ter vírgula. Como é que se cria um número real? Usamos uma palavra reservada, que é uma palavra reservada, é uma palavra que só pode ser usada neste contexto. Vocês não podem usar esta palavra como nomes de variáveis ou nomes de programa. São palavras especiais que são específicas do Java. Tal como o int é uma palavra reservada só para criar números inteiros. Double é uma palavra reservada só para criar números reais. No caso, vou chamar-lhe double Maria e vou dar-lhe 1.85. Não apareceu nada. Porquê? Tal como está aqui, eu mandei-o imprimir no ecrã estas 3 frases. Depois criei um número inteiro e apaguei a parte que dizia para ele imprimir o número inteiro. E depois criei um número real e também não disse para fazer nada com ele. Ou seja, o programa memorizou e acabou. Depois de ele memorizar estes 2 números, ele chegou aqui ao fim, não tinha mais nada para fazer e fechou o programa. No caso, para eu mostrar esta variável no terminal, eu tenho que escrever system.out.print ln, aqui dentro de parênteses escrever Maria, que é o nome da minha variável. Eu vou compilar, sem erros, bonito, executo e já aparece ali a minha variável. 1.85. Daqui para a frente, sempre que eu falar do nome Maria, ele vai associar ao valor 1.85, que é um valor real. Sempre que eu escrever Joaquim, ele vai associar ao valor 83, que é um valor inteiro. Se eu por acaso, vamos imaginar que eu agora aqui não quero meter 83 e meto 83.5. Quando eu for a compilar, vai dar asneira, porque o número 83.5 não é um número inteiro. Então ele nem sequer me deixa guardar. Mas, por exemplo, se eu vier aqui e em vez de 1.85 meter 185, que é um número inteiro, ele já me vai deixar, porque 185 é a mesma coisa que 185.00 e não vai dar nenhum problema. Se eu executar o código, a única coisa que vai acontecer é que quando ele imprimir Maria, ele vai escrever 185.0, porque ele já está a olhar para este número não como um número inteiro, mas sim como um número que pode ser fracionário. E isto faz diferença porquê? Para uma pessoa que está a programar um programa simples não faz diferença, mas do ponto de vista do programador, e isto é só uma curiosidade, não precisam de saber isto para programar, convém, mas não é estritamente necessário, um inteiro gasta muito menos memória que um número real. Porquê? Porque como não tem parte fracionária, eu preciso de muito menos memória para o guardar. Enquanto que este número, ele guarda a parte inteira e guarda mais uma parte em memória reservada para caso eu tente dividir este número por 2, que vai dar um número fracionário, que ele já está à espera para lidar com frações. Quando eu crio um número inteiro, ele não faz isso, ele só cria a parte inteira na memória e acabou. É um número muito mais leve para o computador no que se fala de memória. Pronto, já conseguimos criar números inteiros e números reais. Agora, antes de passarmos à criação de outras variáveis, eu queria gastar um bocadinho de tempo aqui a explicar como é que a gente agora usa estes números. Ok, a partir do momento em que nós temos números e variáveis que estão guardadas no programa e que já têm nomes e que podem ser chamadas pelo nome, nós podemos trabalhar com elas como quisermos. Por exemplo, tenho Joaquim e a Maria já estão criados, Joaquim é um número inteiro, Maria é um número real. Eu vou aqui em baixo, até vou aqui trocar e vou meter aqui idade, é um número inteiro, e vou chamar aqui em vez de Maria, vou chamar altura, que é um número real. Sempre que vocês clicam em compilar, ele vai checar alguns erros básicos para ver se alguma coisa está mal escrita, algum ponto e vírgula que se esqueceram de meter, qualquer coisa desse género. No entanto, há outros erros que ele não detecta e que podem passar para a parte de execução, mas isso já será uma aula mais para a frente. Eu agora posso, por exemplo, vamos agora aqui passar à fase de manipulação de variáveis.
E aqui eu vou-vos ensinar a utilizar estes números. Nós até agora criámos os números. Ok, muito bonito, criámos e mostrámos-los na consola. Mas nós podemos fazer muito mais do que mostrar os números na consola. Bem pessoal, este vídeo vai ficar por aqui. Deixem like, comentem qualquer dúvida que eu não tenha esclarecido neste vídeo. Aí no card tem mais vídeos relacionados com os temas abordados aqui. Visite o canal para mais tutoriais dentro de tecnologia, não só de programação, não só de Java. Tem aí na descrição o link da SuperProf caso queiram marcar explicações. E na tela aparece agora um vídeo recomendado com o próximo episódio da série. Fiquem bem, espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo.